livro de Deuteronômio, no seu capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim: portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava, como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. Obedece, pois, aos mandamentos de Yahvé, teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Amém? Vamos nesse momento orar um pouco mais. Senhor, nós te apresentamos mais um culto Peniel no teu altar. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. Obrigada pela tua fidelidade em nossas vidas. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelas tuas promessas cumpridas em nós. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que nesse tempo o Senhor de fato tem cuidado de nós. Nesse tempo o Senhor tem manifestado da tua graça sobre o teu povo. E nós confiamos que o Senhor continuará fazendo isso. Mais uma vez eu te peço, Pai, que o Senhor possa manifestar da tua presença em nosso meio. Usa a minha vida conforme lhe apraz. Eis aí a tua igreja nesse momento reunida, Senhor. Que o Senhor possa adentrar no mais íntimo do coração e na alma de cada pessoa. O Senhor conhece o som do coração de todos que estão aqui nesse momento. O Senhor sabe exatamente a palavra que cada um necessita, a resposta, o direcionamento que cada um necessita. E nesse momento nós estamos na condução do teu Espírito Santo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Faz o que tu tens para fazer. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz a todos vocês. Eu queria compartilhar com vocês essa palavra que é linda também. Eu não sei qual é a palavra que não é bonita, né, da Bíblia. Porque eu falava hoje no grupo da célula, a gente está fazendo um plano de leitura, eu já falei isso para vocês. E eu conversava com as meninas assim, quantos tesouros há na Bíblia, né? Quando a gente de fato se coloca para ler, para refletir e para tirar as lições daquilo que Deus quer falar para as nossas vidas. Quantos tesouros, né? Quanta riqueza há na palavra de Deus. E de fato, ela é muito atual, ela é muito pertinente, ela tem tudo a ver com todos os momentos que nós passamos, porque Deus ele é atemporal, né? Ele está à frente de todas as coisas, ele já está contemplando o nosso futuro. E o bom é sabermos que ele vai estar conosco, né? No nosso futuro também. Ele está ao nosso lado hoje e vai estar amanhã, porque isso é garantia também. Porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo, ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos contar com a presença de Deus em nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um pequeno resumo de tudo que Deus fez para o seu povo no deserto. A gente já conhece bem, né, toda a trajetória que o povo hebreu necessitou passar, né? Deus levantou Moisés para ser aquele libertador do povo que vivia subjugado sob as mãos dos egípcios. Então Deus
faz com que todo aquele povo saia, liderado por Moisés, numa travessia que duraria muitos poucos dias, né? Mas que terminou se tornando uma travessia extremamente longa, de 40 anos, né? Entre o Egito e Canaã. Aquela travessia que deveria durar mais ou menos 40 dias, ela se estendeu por 40 anos. E para nós é muito difícil compreender um povo vivendo 40 anos num lugar sem muita estrutura física, num lugar sem grandes confortos, num lugar onde durante o dia era um calor escaldante e à noite a temperatura caía absurdamente. Mas o mais bonito nisso tudo, como está nesse texto, é que durante esses 40 anos de peregrinação, o Senhor sustentou o seu povo. E é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está falando que ele fez coisas que os próprios pais dos hebreus não viram, não passaram. Como, por exemplo, ele alimentou o seu povo todos os dias, mandando a porção adequada do maná, né? Ou seja, isso nos traz uma lição maravilhosa, porque Deus deliberava exatamente a porção para o dia, aquilo que todos necessitavam para aquele dia. Quando um dia eles inventaram de querer guardar as sobras, né, para o outro dia, reservar para o outro dia, o maná amanheceu estragado. Então Deus falava: olha, vocês não precisam se preocupar com o amanhã, vocês não precisam reservar a provisão de amanhã, porque do amanhã eu cuido. Assim como eu estou cuidando de vocês hoje, amanhã eu continuarei cuidando de vocês. E esse texto vai falar exatamente disso, que ele alimentou o seu povo, não deixando com que eles perecessem de fome. As vestes do povo não se desfizeram, ou seja, as roupas que eles saíram do Egito permaneceram intactas, e a palavra aqui diz que nem os pés deles incharam. Apesar de muitas vezes fazerem caminhadas de dias, né? Porque eles aguardavam, Moisés na verdade aguardava a direção de Deus quando deveria montar o acampamento, parar e ficar durante aqueles dias ou meses que Deus haveria estabelecido, ou quando deveriam caminhar. E as caminhadas que eles faziam de fato eram caminhadas longas, caminhadas cansativas. Havia ali não só homens fortes, mas havia ali mulheres, havia crianças, e não houve sequer nenhum que viesse a adoecer, né? Que coisa maravilhosa! Deus mantinha o seu povo intacto durante o deserto. E é exatamente sobre o deserto que eu quero compartilhar essa noite com vocês. E de forma especial, eu quero frisar o versículo 2, a parte B desse texto de Deuteronômio 8. O versículo 2, parte B, diz assim: para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Eu gosto muito de uma outra versão que tem na Bíblia que fala assim: para provar as intenções do teu coração, para saber o que se passava no seu coração. Eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Que coisa tremenda! É Deus compartilhando, na verdade, o motivo pelo qual ele estabeleceu que o tempo no deserto fosse algo muito além, muito mais tempo, que demandasse muito mais tempo para conhecer as motivações do coração do seu povo. Por que Deus fez isso? Por que a gente tem que compreender o contexto e qual era o objetivo, qual era a finalidade de Deus manter o seu povo no deserto, mesmo sustentando, mesmo cuidando, mesmo mandando a provisão, mesmo poupando o povo de doenças, de enfermidades e de morte. Mas por que era necessário que o povo
ficasse tanto tempo no deserto? Porque alguns pregadores, inclusive, vão dizer, né, que o deserto é uma escola. É uma escola onde todo crente precisa passar. É um caminho, é um processo que todos nós precisamos passar. Então, o deserto, ele faz parte de uma rota na qual eu e você vamos precisar trilhar. Para quê? Para que aprendamos, para que saiamos mais parecidos com o Senhor, para que possamos ser forjados e aprovados, porque existe uma finalidade nisso tudo. Deus falou que Ele colocou o povo no deserto para quê? Para humilhar o povo, provar o seu povo e ainda por cima conhecer as intenções do coração do seu povo. Saber o que se passava no coração do seu povo. Sabe por quê? Porque em tempos de verão toda a praia fica cheia. Em tempos de abundância, em tempos de fartura, todo mundo se mostra muito mais apto a passar pela situação favorável, né? Quando tudo vai bem, nós de fato não somos provados. Quando tudo está favorável, quando as coisas estão cooperando para o nosso bem, nós não tiramos lição disso, pelo contrário, nós temos uma tendência muito grande ao afastamento, a nos afastarmos de Deus. Nesse momento eu estou fazendo a leitura do livro de 2 Crônicas e eu fico muito surpresa com os grandes líderes, os grandes reis, né, que vieram depois de Salomão. Eles tinham uma tendência à queda. Todas as vezes que o seu reinado estava próspero, né? Porque nós vamos iniciando a leitura daquele rei, aí Deus vai falando assim, olha, e Deus era com esse rei, e Deus fazia prosperar o seu reinado, tudo quanto esse rei ele fazia, Deus estava com ele, as batalhas que o povo de Deus travava, Deus estava na batalha. Mas é muito interessante porque muitas vezes a presunção, a arrogância, o orgulho chegavam e cercavam o homem de Deus. Eu li ontem sobre Ezequias, a palavra diz que Ezequias foi um homem no início do seu reinado, segundo o coração de Deus, né? Assim, um rei temente a Deus, um homem que fazia tudo aquilo que Deus aprovava, mandou tirar toda a idolatria, né, do meio do seu povo. Só que chega uma hora que ele começa a bater no peito dele e trazer para si a honra, trazer para si a glória. E aí ele adoece. E quando ele adoece, ele fez exatamente o que eu e você fazemos no tempo da dificuldade, no tempo do susto, no tempo do medo, no tempo da enfermidade. Ele se humilhou diante de Deus. Ele pediu para que Deus não o deixasse perecer. E Deus se inclina novamente para ele. Deus não deixa ele morrer daquela enfermidade. E sabe o que acontece? Exatamente o que acontece comigo e com você. Ezequias se esquece quem foi que o livrou. Ezequias se esquece quem era que estava à frente de todas as batalhas. Ezequias se esquece quem era que estava com ele. E o orgulho volta a sondar o coração de Ezequias e no final do seu reinado é queda. Porque todo homem que decide andar sozinho, que decide trazer a responsabilidade para si, das suas escolhas, das suas atitudes, sem consultar a Deus, sem aguardar Deus, trazer o direcionamento, conduzir as suas vidas, o final da história é queda. O final da história é distanciamento de Deus. O final da história é solidão. Então, o deserto, ele é de fato uma escola necessária para que nós passemos, para que nos aproximemos de Deus. E o povo de Deus pôde vivenciar dias de infidelidade, de transgressão, de coração endurecido. E Deus, inclusive, muitas vezes se irou com esse povo, falou para Moisés, olha,
Chegou um ponto de Deus ameaçar não acompanhar mais o povo. Porque falou, esse povo é um povo de coração duro, de dura cerviz. É um povo que basta você dar as costas, que eles vão adorar outros ídolos, que eles vão adorar bezerros de ouro, que eles vão desejar voltar para o Egito, que eles vão querer olhar para trás. Nós temos de fato essa tendência à queda. Nós temos de fato essa tendência a nos afastarmos de Deus. E o deserto é o lugar onde Deus quer tratar com o seu povo. O deserto é um lugar onde Deus quer falar conosco. Deserto é lugar necessário para sermos trabalhados, para os nossos caráteres serem forjados. E a primeira lição que eu queria compartilhar com todos nessa noite é que o tempo no deserto, ele prova os corações de quem tem promessa. Amém? O tempo que nós estamos passando no deserto, ainda que nós tenhamos promessas, porque muitas vezes nós temos uma impressão de que quando nós temos em nossas mãos uma promessa, tudo vai ser favorável. Nós temos a impressão de que quando nós recebemos uma promessa de Deus, nós não vamos mais passar por lutas. Não vai ser necessário mais nós travarmos batalha, movermos um dedo sequer, porque logo que nós temos uma promessa, logo a promessa está próxima a acontecer e nossa vida vai virar um mar de rosas. Quem disse que é assim? O povo de Deus saiu do Egito com uma promessa em mãos. Deus falou, olha, vou libertar vocês da escravidão do Egito e vou fazer vocês herdarem uma terra que mana leite e mel. Eles saíram com uma promessa nas suas mãos. Eles saíram com uma certeza do que Deus faria no seu futuro. Mas ainda assim, o tempo que levou para que isso acontecesse fez com que o coração de muitos se inclinassem para o descrédito. Se inclinassem para a desobediência, se inclinassem para se rebelar contra Deus. Sabe uma pessoa que tinha uma promessa e quando o tempo foi passando, se rebelou, fez as coisas do seu jeito? Sarai, a esposa de Abraão. Porque quando ela está com mais ou menos 65 anos, Abraão já tinha por volta de 90 anos, o que acontece? Deus chega para Abraão e fala, olha, vou te dar um filho da promessa. Sara, nesse momento, escutando o que os anjos do Senhor falaram para Abraão, riu. E o anjo falou assim, por que você ri? Por um acaso haverá impossível para Deus? Não, Senhor, não ri. Só que o que acontece? Entre o dia que Deus deliberou a promessa ao cumprimento da promessa, teve um deserto na vida de Sara, que foi o tempo. O tempo onde nós precisamos aguardar para que Deus estabeleça o cumprimento da sua promessa é um deserto para nós de fato. Porque até a promessa ser cumprida, até a promessa estar em nossas mãos, muitas vezes nós vamos duvidar. Muitas vezes nós vamos ser levados a nos voltarmos contra Deus. Muitas vezes nós vamos querer dar o nosso jeito como se Deus precisasse do nosso jeitinho brasileiro para ele agir, não sendo ele Deus. E foi o que aconteceu com Sara. Lá no capítulo 16 do livro de Gênesis, ela vai dizer assim para o seu esposo, ela vai fazer uma proposta para Abraão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua então a minha serva Agar. Porque talvez através dela, nós podemos formar uma família. Olha o jeitinho que Sara tentou dar. Se passaram já alguns anos, Sara percebe que havia um cenário desfavorável para ela, porque além dela ser já uma mulher idosa, o seu esposo era idoso, Sara já não tinha mais o ciclo menstrual, ou seja, ela já tinha passado da menopausa, já estava na menopausa, e nós sabemos que a menopausa, a probabilidade de uma mulher engravidar na menopausa é mínima, nenhuma, é rara, né? Então ela não tinha o ciclo menstrual. Abraão já era um homem velho, ou seja, a probabilidade também daquele homem estar no seu mais alto vigor era mínima, ou seja, humanamente falando,
Naturalmente falando, não havia possibilidade de nascer um filho desse casal. Mas quem disse que Deus precisa de um cenário humano para acontecer? Quem disse que Deus precisa da tua lógica para cumprir as promessas que Ele tem para você? Quem disse? Nós queremos condicionar a realização, o cumprimento das promessas de Deus na nossa ótica. Deus não trabalha com a sua ótica. Deus não trabalha com a sua lógica. Até porque se Ele trabalhasse com a nossa lógica, nós estaríamos já totalmente perecíveis. Nós já teríamos perecido. Deus trabalha exatamente com o ilógico. Deus trabalha exatamente com as condições mais desfavoráveis para que nós reconheçamos Ele nisso. Porque senão não vai ser a glória dele que vai ser estabelecida, vai ser a nossa condição humana. Vai ser dentro de um contexto totalmente humano. E Deus não trabalha no humano, Ele trabalha no sobre-humano. Deus não trabalha no natural, Ele trabalha no sobrenatural. Aleluia! E o tempo, ele vai exatamente provar o coração daquele que tem promessa. Porque o nosso coração vai se inclinar de fato a descrer. As circunstâncias que vão se parecer agora totalmente incapazes da realização da promessa, elas vão pressionar a nossa confiança. Nós saímos de um estado de fé, de confiança e de dependência, e nós começamos então a entrar no estado da dúvida, do descrédito. E aí é quando nós cometemos o mesmo erro que Sara cometeu. É quando nós queremos agora assumir o controle da situação. Quando nós começamos agora a tomar decisões centradas em nós mesmos. E que consequências isso tem? Que graves consequências isso tem? Quando nós decidimos por nós mesmos o caminho que nós vamos trilhar, a responsabilidade é toda nossa. Você está compreendendo isso? Quando nós dizemos a Deus, fica aqui do meu lado porque agora sou eu que vou fazer. Fica aqui do meu lado porque o Senhor está demorando demais. Fica aqui quieto, porque agora sou eu que vou agir. E aí, porque Deus é um Deus que tem a vontade soberana e tem a vontade permissiva, Ele permite que nós saiamos e façamos do nosso jeito, do nosso modo. Deus não impede que eu e você façamos as nossas escolhas. Agora, as consequências, quem vai ter que passar somos nós. Está compreendendo isso? E aí Sara fez exatamente isso. Sara pegou a sua serva e falou para a serva, vai, deita com meu esposo, porque você vai ter um filho dele. De fato, veio um menino, Ismael. Mas foi só dor de cabeça, Ismael. Não vou pregar sobre isso. Muitos já conhecem a história. Mas foi a consequência da desobediência. Foi o tempo que provou o coração de Sara e fez com que Sara exatamente tivesse uma promessa, mas se distanciasse da promessa. Se distanciasse de ser estabelecida a promessa de Deus na vida dela e no tempo certo. E aí, a segunda lição que eu queria compartilhar com todos vocês nessa noite é porque no deserto nós conhecemos mais de Deus e descobrimos de fato quem nós somos. Você já ouviu falar que as pessoas em tempo de crise, elas se mostram quem de fato elas são? Exatamente quantos casamentos acabaram numa época de crise, de uma crise financeira, por exemplo? Mesmo que o casal houvesse feito uma aliança, um pacto, um juramento no dia das suas bodas, que estariam juntos na riqueza e na pobreza. Mas quantos casamentos que foram estabelecidos dentro dessa perspectiva naufragaram? Porque a crise, nem todos estão preparados para lidarem com a crise. Nem todos estão preparados para andar no deserto. Porque deserto, eu lamento informar, não é o melhor lugar para nós estarmos, mas é passagem.
Deserto não é a nossa moradia. Deserto não é o lugar onde nós vamos ficar, mas é o processo pelo qual nós vamos precisar passar. E quando nós passarmos, nós vamos compreender, nós vamos ter uma compreensão muito maior. E Deus também se revela no deserto. Quantas vezes o próprio Moisés, durante esses 40 anos no deserto, o Senhor se revelou para Moisés no deserto. É no deserto que Deus fala conosco. É no deserto que Deus nos chama para tratar conosco. É no deserto que nós vemos o Senhor manifestar da sua glória. O povo de Deus só conheceu o maná no deserto. Só conheceu a provisão diária, a provisão mantida diariamente no deserto. O povo pôde contemplar o Senhor abrir o mar Vermelho para que eles pudessem passar a pés enxutos no deserto, porque eles já estavam no estado ali de estar com a promessa em mãos. Então no deserto nós conhecemos a respeito de Deus, porque é no deserto onde nós vamos ser tentados e provados. Lembra de Jesus, Filho de Deus, 40 dias, sem comer nada, sem beber água, orando e jejuando. Satanás, percebendo que Jesus tinha fome e sede, foi fazer o quê? Tentar Jesus no deserto. Deserto também vai ser lugar de tentação. Por mais que você esteja espiritualmente fortalecido, se você não ficar vigilante, você vai cair no deserto. O povo de Deus, quando percebeu que Moisés demorou muito, porque Deus havia estabelecido que estava dando a Moisés os mandamentos, Moisés estava lá escrevendo as tábuas da lei, o que aconteceu? O povo percebeu que Moisés estava demorando. Nós temos um problema sério com demora. Nós somos precipitados demais. E eles falaram, olha, eu acho que ele não volta mais. Nós precisamos tocar em algo. Nós precisamos nos prostrar diante de algo. Vamos dar o nosso jeito. Somos especialistas em dar jeito. Vamos derreter o nosso ouro e vamos fazer um bezerro para nós adorarmos. Nós precisamos tocar. Nós precisamos ver esse Deus. Nós temos um problema sério de passarmos pelo deserto. Porque no deserto nós vamos ficar mais vulneráveis. Mas deixa eu falar uma coisa importantíssima para você. É no sofrimento que Deus revela a essência dele e a nossa essência. É no deserto, é no sofrimento que a nossa essência, a nossa dependência, a nossa confiança em Deus é estabelecida. É exatamente no deserto, quando nós olhamos para um lado, quando nós olhamos para o outro, não há quem recorrermos, não há ninguém que possa estabelecer qualquer nível de ajuda, é você e Deus mesmo. E aí o Senhor fala, olha, eu te coloquei no deserto para te humilhar, eu te coloquei no deserto para te provar, eu te coloquei no deserto para sondar o teu coração, eu quero ver qual é agora as intenções do teu coração. Por que dizer que você me adora quando tudo é favorável? Dizer que você me ama quando tudo está bem na sua vida é muito fácil. Eu quero ver agora você dizer que me ama, você ser fiel a mim, você resistir ao diabo, você não ceder às tentações, você não alimentar a sua carne quando você estiver passando pelo deserto. É no deserto que o meu caráter, o seu caráter vai ser forjado. É no deserto que Deus vai olhar as intenções do nosso coração para nos provar, para nos humilhar, para nos aproximarmos dele. Aleluia! Deserto é lugar necessário. Agora, quem precisa, quem vai pular etapas, quem precisa pular etapas, não vai ser aprovado, não vai se deixar ser forjado por Deus. Aí sabe o que vai acontecer? No próximo lugar árido, não precisa ser um deserto não, no próximo lugar que não tiver água, ele vai perecer. Porque ele não deixou-se ser trabalhado pelo Senhor, ele não se deixou ter o seu caráter forjado em Deus, ele não deixou a sua fé ser estabelecida nos dias de aflição, porque é exatamente nos dias de dor que nós vamos
Olhar para Deus, como o salmista vai dizer, olha, eu elevo os meus olhos para o céu e eu pergunto. O coração dele estava aflito, havia dúvidas, havia dores, havia temores no coração do salmista. Ele fala, eu vou olhar para o céu e eu pergunto, de onde é que me virá o socorro? Alguém que pede socorro, alguém que pede ajuda, não está nos seus melhores dias, mas na mesma hora ele responde, o meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor, não vem de mãos humanas, não vem daquelas pessoas que você confia, sabe por quê? Porque o homem é falho, nós somos falhos, agora existe um Deus que nunca falha, existe um Deus que quer olhar o teu coração, sondar as tuas intenções, te provar, te humilhar, para te dar um fim proveitoso nisso tudo. Aleluia! Terceira lição. Para te humilhar, existe um propósito de Deus para quem passa pelo deserto. Abraão. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão depois de algum tempo. Nasce Isaac. E Deus chega para Abraão e faz uma proposta para Abraão. Esse foi o deserto de Abraão. Porque Deus chega para Abraão e fala, olha, eu vou querer que você pegue o teu filho, o teu único filho. Deus desconsiderou nesse momento que Abraão tinha Ismael, a quem amas, porque Isaac era o filho da promessa. E eu preciso que você agora sacrifique o teu filho a mim. E eu já preguei sobre isso, inclusive há uns dias atrás eu falei a respeito disso. Abraão viveu um dos maiores desertos, se não o maior deserto na sua vida. Porque ele fez uma caminhada de 3 dias para sacrificar o seu próprio filho a quem ele amava. E aí quando ele chega nas vias praticamente de fato, porque ele chegou a colocar o menino no lugar onde iria ser imolado. E eu já falei sobre isso. O sacrifício era o seguinte, não era só matar Isaac, era abrir as entranhas de Isaac. Primeiro ia ter que dar uma degolada na jugular dele e deixar ele sangrar até a morte. O sangue precisaria ser expelido. Depois abriria as entranhas do sacrifício, tiraria o que era necessário para ser queimado. Imagina agora um pai fazendo isso com o próprio filho. Abraão sabia o que era sacrificar porque era uma prática comum sacrificar animais. Então ele sabia qual era o processo. Só que ao invés de agora de um cordeiro, iria ser o seu próprio filho. Esse foi o deserto de Abraão. E Abraão chega praticamente a cumprir o seu propósito com Deus. Praticamente, porque ele chega a colocar o menino para ser imolado, para ser sacrificado. Quando ele levanta o cutelo, é quando Deus esperou até esse momento e Deus brada. Um anjo de Deus fala assim, olha, não faça isso com o menino, porque eu me agradei do que você fez. Você mostrou que me ama. E por isso, eu vou abençoar não só você, mas a sua descendência. Eu vou dar prosperidade para você, não só para você, mas para a sua descendência. E sabe o que aconteceu? Depois de Abraão ser provado, veio o cumprimento de promessa. E no mesmo livro de Deuteronômio 8, só que no versículo 16 vai dizer assim, para te humilhar, para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Olha que coisa mais linda. Deus não deseja só que nós passemos pelo deserto. Deus não deseja apenas nos provar no deserto. Deus não deseja apenas nos humilhar no deserto. Mas além de nos humilhar, além de nos provar, Ele tem um objetivo de proporcionar o melhor para nós depois do deserto. Olha que coisa maravilhosa. Tem um propósito depois do deserto. Existe um depois além do deserto. Depois do deserto é Canaã. Depois do sacrifício
deserto tem uma finalidade. Jesus, quando ele estava ali, totalmente vulnerável, momentos antes, horas antes de se entregar, e ele sabia, ele agonizou. Ele chega num nível de estresse tão grande que ele começa a suar sangue. Porque ele sabia como Deus o que ele iria passar. Ali foi o deserto de Jesus. O deserto de Jesus maior não foi os 40 dias. Ali foi o lugar, mas o deserto que ele precisou passar foi saber o que ele iria passar. Era o propósito que ele precisava passar. E Jesus então chegou a pedir que Deus passasse por ele esse cálice. Ele chegou a pedir que Deus afastasse dele esse propósito, porque ele conseguia vislumbrar a dor na qual ele teria que passar. Ele sabia o processo que ele teria que passar, mas tomado por um amor ágape, tomado por um amor extraordinário, nesse mesmo momento onde ele ora para que Deus o tire dessa situação, para que Deus o afaste desse propósito, ele vai dizer: contudo, não se cumpra o meu querer, mas o teu querer. E sabe o que é o resultado do deserto de Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que eu e você não venhamos mais a perecer, não venhamos mais a morrer, não venhamos mais a sofrer, para que tenhamos vida e vida eterna. O deserto de Jesus teve um propósito. O deserto de Abraão teve um propósito. O teu deserto tem uma finalidade. Deus tem um futuro melhor nisso tudo. Deus tem algo melhor nisso tudo. Agora, responda no deserto. Qual é a resposta que nós vamos dar no deserto? Vamos nos afastar de Deus ou vamos amar mais ainda a Deus? Vamos ser fiéis a Deus ou vamos culpar a Deus pelo que nós estamos passando? Qual a resposta que nós vamos dar no deserto? Nós podemos responder como Jó: ah, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje, passando pelo deserto, passando pelas perdas, passando pelo luto, os meus olhos antes só te viam, mas hoje eu te conheço porque eu te vejo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Isso é a experiência de quem passa pelo deserto. O deserto de José era a prisão. Para quê? Para se levantar como governador. Olha, existe um propósito maior. O deserto é lugar de passagem, mas depois da prova tem promessa. Após o processo tem experiências. Após o processo tem dependência. E sabe o que Deus vai falar lá em Deuteronômio 1:6? Não precisa abrir. Depois que eles passaram esses 40 anos no deserto, Deus chega para Moisés e fala assim: se organizem, porque vocês já passaram tempo demais nesse deserto. Tem prazo de validade o deserto. Sabia disso? Não é um lugar que você vai ficar. Não é um lugar onde você vai estabelecer morada. Deus já está contemplando o nosso futuro. Nós precisamos nos posicionar como a mulher de Provérbios 31. Aquela mulher, ela ri do futuro. Como assim, pastora? Como alguém pode rir no futuro? Porque eu posso rir no futuro porque eu sei que Deus já está no meu futuro, contemplando os meus próximos dias. Ah, quer dizer que no nosso futuro só vai ter dias de alegria? Quer dizer que no nosso futuro só vai ter dias de abundância? Não! Eu quero dizer que no meu futuro vai ter lágrimas, mas o Senhor vai estar enxugando minhas lágrimas e convertendo minhas lágrimas em alegria, porque tem um lugar reservado para colocar as minhas lágrimas, tem um odre para Deus acumular as minhas lágrimas e convertê-las em alegria. Vai ter luto no futuro? Vai ter luto no futuro, mas quem vai estar me consolando? O Espírito Santo de Deus, que está trazendo consolo e refrigério para aqueles que estão perdendo seus entes queridos hoje. Vai ter perdas no futuro? Sim, vai ter perdas no futuro, mas o Senhor vai estar dizendo assim para mim, para você:
à minha destra fiel. Vai ter momentos que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai ver ninguém, não vai ver companhia alguma. Aí Deus vai dizer assim para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou contigo por onde quer que tu fores. É pouco para você? É pouco para você saber que Deus já está no seu futuro? Vamos responder ao deserto de uma forma. Deixa o teu caráter ser forjado, irmão. Deixa Deus pressar você. Deixa Deus trabalhar o teu coração. Para muitos, o deserto já está se estendendo há 73 dias. Eu não sei quando isso vai acabar. Mas eu sei que tem prazo para acabar. E Deus vai ser glorificado no final disso tudo. Você já viu quem tem promessa de Deus perecer? Você já viu alguém que tem a promessa de Deus, Deus não cumprir? Sabe por quê? Porque ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Talvez o tempo esteja passando. Talvez a gente de fato olhe para um lado, olhe para o outro e a gente fala assim: eu não consigo ver possibilidade disso acontecer. Eu não consigo ver possibilidade alguma dessa situação ser estabelecida na minha vida. Aí é quando Deus fala assim para você: chegou no ponto que eu queria. Porque o possível está nas tuas mãos. Mas eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que faz quando todas as possibilidades se esgotam. Para que você reconheça eu nisso tudo. Para que a minha glória seja manifesta nisso tudo. Ele nunca se atrasou. Ele nunca vai se atrasar. Ele vai chegar exatamente no tempo certo. Para que quando ele chegar, quando as promessas finalmente, quando o teu Isaac finalmente estiver em tuas mãos, tu possas fazer como Ana fez. Senhor, isso aqui foi um presente teu, foi o Senhor que me deu. E eu te devolvo, eu consagro isso aqui ao Senhor. E aí as promessas de Deus vão sendo estabelecidas e renovadas na sua vida. Amém? Recebe essa palavra aí, igreja do Senhor. Eu sei que é difícil passar pelo deserto, mas o Senhor está te sustentando nesse tempo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Recebeu a palavra aí? Que bênção. Nós temos aprendido algumas verdades nesse tempo, né? Algumas verdades que são poderosas. E uma verdade que dentro da palavra da pastora é que sempre, quase sempre, a gente ouviu falar de deserto, e todas as vezes que nós estávamos no deserto, sempre a palavra vinha em cima da provisão, né? Sempre no deserto e nós escutávamos sobre provisão.